Capítulo 1021, Cidadela de Bronze. Então ela usou o corpo do outro lado da transmissão para fornecer energia para a entrega. A luz do chip aí explodiu quando registrou o incidente, permitindo a Lelin ver através da habilidade que a bruxa da noite tinha exibido. Requeria muito menos energia para enviar um fantasma do que o corpo verdadeiro. Tivesse sido apenas isso, Lucas ainda teria alguma esperança de sobrevivência. No entanto, a bruxa da noite tinha enviado um pergaminho de informações, algo para o qual Lucas teve que atuar como energia. Lucas tinha desaparecido completamente. O preço do pergaminho de pele de ovelha que Lelin agora segurava. Toda sua energia foi despejada para entregá-lo. Portanto, nem mesmo a energia de um único peticionário é poupada. Os diabos são, verdadeiramente mestres em contabilidade e planos meticulosos. Se eu não tivesse calculado o custo de Lucas no preço, ela absolutamente teria exigido um pagamento maior de mim. Depois desse acordo, o entendimento de Lelin sobre a astúcia e a perspicácia dos demônios se aprofundou. No entanto, a linha de contrato que eu via em seu corpo era real. Embora tivesse que pagar um pouco, conseguiu, que queria no final, BIP. Rolar digitalizado. 13,86% é falsa ou miscelânea, descartada. Porções restantes mescladas com itens relevantes. Organizando. Transmitido para a memória do host, parece que a bruxa da noite não me enganou. É por causa da minha força. Lelin acariciou o queixo. Além disso, as almas desses fanáticos são inesperadamente úteis. Lelin tinha usado as almas dormentes de alguns dos adoradores de Akaban para o comércio. As almas eram uma moeda absoluta e difícil usada no abismo e no inferno, e para ganhar bastante almas, demônios e demônios desconsideravam as igrejas para realizar massacres. Passaram pelos cadáveres de seus camaradas em sua corrida para o plano material principal, e foram as causas de muitos abates. Comparado com os esforços meticulosos daqueles demônios e diabos, Lelin simplesmente invadiu o santuário de um semideus e adquiriu centenas de anos de reservas de alma de Akaban. As reservas de sacartes de almas piedosas e poderosas haviam sido acumuladas ao longo de várias centenas de anos, e elas eram um tesouro que poderia até mesmo tentar os arquidíopes. Lelin não tinha como transformar as almas daqueles crentes em seus próprios peticionários, e absorvê-los diretamente era muito desperdício. Usá-los assim pode ser considerado como uso de lixo. No entanto, os lábios de Lelin se curvaram em um leve sorriso, como se ele estivesse olhando para alguma cena sinistra no futuro. A alma de um nativo é realmente diferente das almas do plano material primordial. A contaminação dessas almas é algo que até os deuses temem. O poder da fé podia ser considerado a força de uma alma, e a fé de um nativo era um veneno que nem os deuses ousavam tocar. A contaminação originou-se das profundezas de suas almas, e aqueles sem o poder de observação de Lelin não seriam capazes de dizer nada. Escusado será dizer que Lelin havia falsificado as almas dos adoradores de Akaban para o comércio. Ele fez com que eles não parecessem diferentes das almas comuns na superfície. Muitos demônios e diabos seriam afetados uma vez que essas almas se tornassem parte do mercado geral, algo que Lelin esperava do fundo de seu coração. Ponto. Agora que ele tinha um mapa preciso, Lelin acelerou o passo. Quando ele se aproximou da Cidadela de Bronze, mais e mais demônios apareceram ao redor dele. Parecia que ele podia ver demônios armados, marchando em seus campos todos os dias. No entanto, talvez fosse devido ao seu alinhamento legal ou à sua aura poderosa, poucos se aproximaram para incomodá-lo. Ele chegou à Cidadela de Bronze depois de uma jornada pacífica. Esta cidade era conhecida por ser lançada em 12 anéis concêntricos de robustas paredes de bronze. Cada anel estava equipado com uma máquina de guerra poderosa e sinistra, que era formidável e séria. Quando Lelin colocou os olhos pela primeira vez na Cidadela de Bronze, ele sentiu como se estivesse olhando para uma fera de aço no chão. Havia muitos demônios e diabinhos de menor importância trabalhando duro para reforçar as defesas da cidadela ao lado de peticionários. Pode-se ver um monte de andaimes e pilares de apoio, e martelos e pás foram colocados nas proximidades. A cidadela estava sendo expandida, sem fim à vista. Embora todos os sinais apontassem para uma cena movimentada do lado de fora, os diabinhos, diabos menores e peticionários estavam realizando seu trabalho metodicamente. Todo o perímetro do forte era como uma máquina enorme e precisa, ordenada em seu movimento. Os visitantes se enfileiravam diante da Cidadela de Bronze em fileiras, aceitando a inspeção da guarnição.
Eles entraram no forte de uma forma ordenada. Se tivesse sido o abismo, todos provavelmente teriam invadido um motim há muito tempo. No entanto, os diabos eram diferentes. Eles eram criaturas legais, obedecendo o sistema estava em sua natureza. Os 9 infernos favoreceram especialmente tais bons filhos que obedeceram às regras. Leilin só podia dar de ombros e entrar na fila. Um grupo de diabos menores estava encarregado dessa área. A maioria deles eram Barbazu, também conhecidos como diabos barbudos. Eles tinham os chifres de cabra e escamas características de demônios, bem como asas de ossos negros. A maioria era blindada e uma de suas mãos parecia um gancho de aço. Estavam cobertos de farpas espinhosas, e a luz fria e o veneno bruxuleante intimidavam os outros imediatamente. Esses demônios barbudos às vezes trabalhavam como guias para as almas do mal, mas parecia que isso não estava disponível aqui. Como resultado, seus temperamentos eram muito ruins. Leilin tinha visto vários demônios pobres serem arrastados na frente dele, sofrendo a tortura e interrogatório de diabos em cadeia, Kitons. A fila se moveu lenta mas firmemente. Logo foi a vez de Leilin. Diga seu nome, identidade e prova de sua lealdade. Um Barbazu de 2 cabeças disse na frente dele. Havia um perto também, suas asas quebradas batendo nas costas e olhos malignos cheios de ganância. As chamas continuamente pedalavam entre a boca e o resto do rosto, assim como os insetos venenosos entravam e saíam dos vários orifícios. Eu sou do segundo inferno. Diz. Eu pertenço às legiões do Lorde, sob a jurisdição do Lorde das Profundezas Aslok. Leilin separou um pouco o cabelo e uma poderosa aura se transmitiu para formar uma marca obscura. Ninguém em Batur estava realmente sem um mestre. Os diabos eram estritamente restringidos pela hierarquia e cada um tinha uma hierarquia. Seus superiores eram governados por demônios ainda mais poderosos, indo até os 8 arquidéfilos do inferno. Dudes também. Esse lugar está ficando cada vez mais caótico depois que o Archdevil desapareceu. O diabinho murmurou para si mesmo, revelando uma expressão de medo em seu rosto. A aura de Leilin era indubitavelmente a de um diabo maior, e o diabo acabara de se tornar menor. Embora os superiores não tivessem jurisdição sobre os subordinados de seus colegas, Leilin poderia facilmente matá-lo se assim o desejasse. Pensando em suas tramas anteriores e os competidores que agora olhavam para sua posição, o coração do diabinho ficou frio. Subconscientemente mudou para uma expressão mais favorável. Tem havido muitos demônios do Diz aqui recentemente, você deve tomar cuidado, meu senhor. Espero esconder esse registro por enquanto, e obter notícias sobre meus rivais, disse Leilin em voz baixa, enquanto assentia. Oh! A expressão do diabinho ficou lenta, mas logo foi puxada para o lado pelo demônio barbudo por trás. 10 moedas. Ou outras riquezas. Vou te dar a notícia imediatamente. Os demônios poderiam facilmente ser subornados. Leilin não pôde deixar de sentir um pouco de pesar pelos pobres diabos que não podiam pagar o suborno diante dele. Aqui, dá-me a informação. Ele descuidadamente tirou uma bolsa de linho e abriu um pouco, revelando o brilho das almas dentro. Seja moedas, itens ou riquezas, tudo tinha uma quantidade equivalente de almas em Batur. O diabinho e o diabo barbado olharam um para o outro, antes de muito feliz responder em uníssono, não tem problema, nós temos um acordo. Ponto. Com tudo isso feito, Leilin finalmente entrou na cidadela de bronze. Muitos demônios menores se misturavam uns aos outros aqui, antes de partir para a Guerra do Sangue. Com diabos inferiores e peticionários jogados na mistura, formou um bazar clamoroso e animado. Leilin estava passeando pelas ruas, pensando nas informações que acabara de receber. Seus olhos continham um traço de melancolia. O impacto do desaparecimento de Beelzebub foi maior do que eu esperava. Leilin não pôde deixar de suspirar por isso. As leis do inferno eram incomparavelmente rígidas. Os demônios formaram uma hierarquia vasta e precisa, e a distinção entre fileiras foi severamente aplicada. No auge dessa hierarquia estava Asmodeus, o supremo de Batur e o mestre do 8 das trevas. Os 8 negros, os 8 generais de Asmodeus, tinham muitos diabos e pitfiends abaixo deles, cada um em posse de um grande número de subordinados. Eles colocaram um grande esforço em sua busca de status e poder. Normalmente, tudo isso levou a um ambiente tranquilo. No entanto, uma vez que um dos pilares da hierarquia foi perdido em Beelzebub, criou-se uma reação em cadeia que levou a um completo colapso.
Seu desaparecimento fez com que a estrita rede hierárquica perdesse a maioria de seu tecido social, causando caos em Dis. Se não fosse pelos 7 arcadelfos restantes que tomavam providências para incutir ordem, talvez a segunda camada do inferno tivesse sido sugada para o abismo. Os demônios teriam se tornado alvo de chacota do mundo inteiro, se isso acontecesse, pregado na armadilha da vergonha. Ainda assim, muitos Pit-Fiends e outros Archdevios contestaram a posição de Dislord. Se Asmodeus tivesse sido o verdadeiro governante de Bator, ele poderia ter recomendado um demônio maior ou um Pit-ladrão de sua própria facção para a posição, ou mandado seus próprios filhos. No entanto, ele era apenas nominalmente o Supremo, e sua autoridade estava limitada ao nono inferno Nessus. Além disso, Beelzebub estava apenas desaparecido, não morto. Sua autoridade não havia desaparecido completamente ainda. Capítulo 1022, Autorização. Autoridade. O posto nos 9 infernos, sem rodeios, era o direito da força de origem de Bator. Como tal, foi de suma importância e se tornou a base da hierarquia dos demônios. Os 8 arquideles dividiram a maior parte dessa autoridade entre si. Eles tinham controle rígido sobre os demônios sob eles e podiam até decidir quais demônios subiriam e cairiam no ranking. Por causa disso, sem a aprovação de seus subordinados diretos, era impossível que os demônios de baixo escalão subissem. Os senhores de cada inferno tinham seus próprios subordinados individuais e possuíam um direito absoluto sobre suas vidas. Isso ficou evidente de como Leilin poderia fazer o que desejava no plano material principal usando as memórias de Beelzebub. Ele facilmente cuidou da Igreja da Gula. A Sociedade do Diabo era como uma burocracia. O status era difícil de obter, e era impossível avançar na hierarquia sem empurrar alguém para baixo. Isso fez com que a ascensão de um demônio maior deixasse outro rebaixado. O novo ganharia dezenas de inimigos que estavam de olho no mesmo local. Era tão competitivo que era quase lamentável. O desaparecimento de um senhor era um assunto sem precedentes em Bator, inédito desde o antigo crepúsculo dos deuses. Agora, os demônios dos diabos maiores e até os demônios mais poderosos que eram leais a Beelzebub descobriram que haviam perdido sua poderosa formação. O que eles fariam? Essas pessoas perderam os sentidos quando encontraram a possibilidade de avançar para o posto mais alto em Bator. Em tal escuridão turbulenta, Asmodeus e os outros 6 arquidineus se juntaram e fizeram com que Dis entrasse ainda mais no caos. Essa também foi a razão pela qual muitos demônios foram embora. Se os 9 infernos eram análogos a uma região nos tempos antigos, Asmodeus era o imperador em nome. Os 7 arquidivílias remanescentes possuíam suas próprias terras, reis subordinados com tropas e generais próprios, os Pit-Fiends e outros demônios maiores. O imperador desejava mais poder, mas todos esses reis também queriam aumentar seus territórios. Os generais debaixo deles trabalharam extremamente e tiveram, enquanto esperando por uma chance para ser promovido. Alguns até queriam assumir a posição de seu mestre. Conspirações eram abundantes, e o lado mais ambicioso teria a última risada. Recompensa. A maior autoridade nos 9 infernos. O desaparecimento de Beelzebub foi como a perda de um rei. A agitação resultante foi apenas a ponta do iceberg. Isso por si só colocou Leilin em guarda. O segundo inferno já entrou em pânico. Enquanto Beelzebub ainda detém o poder, muitos começaram a sentir sua fraqueza. Leilin olhou para os demônios ordenados enquanto passeava pela totalidade da Cidadela de Bronze, o lugar movimentado de vida. Ele então parou na frente do crânio de um demônio, como se estivesse admirando os valiosos despojos da guerra. Os diabos pensam que isso é uma conspiração. Os subordinados de Beelzebub estão dizendo que seu líder não é tão fraco quanto os rumores afirmam, e ele está apenas se escondendo em um canto escuro, esperando que todos venham atrás dele. Ele vai capturar todos eles de uma só vez, eles dizem. Alguns senhores fizeram tais coisas desde que a corrida surgiu. Até o próprio Asmodeus usou uma estratégia semelhante uma vez e com grande efeito. Outros rumores dizem que Beelzebub foi capturado por outro Lorde e é preso em algum lugar com energia extraída. Esses demônios são realmente imaginativos. Eu roubei a maior parte de sua lei da gula. Assim como quase toda a sua divindade e força divina. Ele definitivamente está em um sono profundo agora, e não importa o que aconteça no mundo exterior, será difícil para ele despertar. O corpo principal de Leilin foi aquele que reduziu Beelzebub ao seu estado atual, então não havia ninguém que conhecia a verdade melhor que ele mesmo.
Tendo tomado muito do seu poder e memórias, Leilin, naturalmente sabia o quão grave era uma lesão. A menos que Beelzebub derrotasse seu corpo de feiticeiro e devorasse tudo em troca, era basicamente impossível para ele retornar ao seu estado anterior. Um senhor fraco era uma forma de presa que seus subordinados previam. Há inúmeros covis e tesouros secretos preparados apenas para isso. Eles estão por toda parte em Baator, assim como em outros aviões. Leilin tinha um olhar sombrio em seus olhos. Por causa de suas astutas naturezas, sua capacidade de montar redes de segurança era algo que ninguém podia comparar. Parece que ele considerou a ideia de que alguém poderia obter suas memórias. A probabilidade de ele usar esses covis é minúscula, e pode até haver armadilhas lá. Vários pensamentos cruzaram a mente de Leilin, permitindo que ele rapidamente chegasse a uma decisão. Seja o que for, eu tenho que ir para Edis. Leilin encontraria o senhor da glutonaria e devoraria tudo o que era dele. Seria a melhor oportunidade para o seu corpo principal avançar, algo de que nunca desistiria. Autoridade entre os demônios, bem como acesso ao mundo. Que interessante. A astúcia que teve como Magus, combinada com a detecção da força, de origem de um arcanista lendário, permitiu que Leilin sentisse algo. Embora Baator tivesse grandes quantidades da força de origem mundial, não havia vontade completa. Era possível que o mundo que controlaria essa força de origem fosse dividido em 8, uma parte cada indo para o senhor de cada nível acima do primeiro. Leilin agora tinha acesso a grande parte dos poderes de Beelzebub, o que lhe dava autoridade sobre a força de origem mundial. Ele poderia rebaixar ou promover qualquer inimigo dos diabos e demônios maiores. Ele também tinha autoridade para matar os demônios subordinados aos outros senhores. Essa foi uma decisão da origem de Baator, algo que não poderia ser combatido ou mudado. Demônios são muito lamentáveis. Comparados aos demônios, eles precisam da aprovação de seus senhores para avançar, e também consomem uma grande quantidade de energia da alma. Os assentos mais altos foram preenchidos há muito tempo e só podemos esperar a chance certa de subir. De repente, Leilin sentiu-se grata por não ter reencarnado no inferno. No entanto, mais pensamentos lhe disseram que, com a autoridade de Beelzebub, não havia nada que o impedisse. Ele avançaria rapidamente como demônio, até os mais altos escalões. Ele controlaria os outros, não o contrário. Enquanto eu matar Beelzebub e dominar a última lei e autoridade, imediatamente me tornarei o senhor de Dis, ele percebeu. Ele também sabia que por causa do caos no plano material principal, bem como a grande autoridade em Baator, as pessoas ainda pensavam que Beelzebub se apegou ao seu poder. O terror disso protegia o arquedélio adormecido, impedindo que os outros o matassem. Parecia bastante irônico. A autoridade para acessar a força mundial de origem de Baator. Leilin fechou os olhos. Desde que ele veio para os 9 infernos, ele se sentiu como se fosse um com o lugar. O próprio mundo parecia responder às suas próprias respirações, seu poder pronto para ouvi-lo. Sob seu comando, irromperia, tornando-se uma pressão absoluta que dominava todos os outros. Claro, ele não podia usar isso como quisesse, ou enfrentaria consequências impensáveis. No entanto, Leilin já havia estimado que a força que ele conseguia reunir com o poder dessa autoridade era maior do que o que ele ganhou quando sacrificou a árvore da sabedoria para despertar a vontade do mundo do purgatório. Com esse impulso, até mesmo o demônio comum no inferno pode usar a força de um mago de leis sem restrição. É semelhantes aos deuses. Se o mortal tiver a sorte de adquirir a divindade, ele pode passar por todos os laços para se tornar um ser poderoso do mundo dos deuses imediatamente. De repente, Leilin entendeu como a hierarquia dos demônios trabalhava: demônios menores, intermediários e maiores, assim como os demônios das profundezas. É tudo uma demonstração de quanto poder eles têm neste mundo. No entanto, os senhores têm acesso verdadeiro à força de origem de Baator, o que o restante obtém é apenas um pequeno bônus concedido a eles pelos senhores que servem. É difícil subir e descer a hierarquia dos demônios devido a isso, e com a facilidade de evocá-la causou a falsa opinião de que os senhores de Baator podem dar e tirar a vida como quiserem. Entendendo tudo isso, muito do nevoeiro em sua mente pareceu dissipar-se, permitindo-lhe ver a verdade dos 9 infernos. Asmodeus e os outros 6 arquedevios querem assumir a autoridade em posse de Beelzebub. Tendo chegado a conhecer seus verdadeiros objetivos, Leilin acharia muito mais fácil contrariar seus planos.
Ele poderia até mesmo ligar isso a outros assuntos. Então Avernus deveria tecnicamente ter um Lorde também. Onde ele está? Alguém com autoridade para o primeiro inferno estava no mesmo nível de Beelzebub. Ele não enfrentaria dificuldade em assumir o lugar. Talvez haja muitos demônios poderosos no nível, ou talvez a existência dos dois deuses verdadeiros e seus reinos divinos façam com que a autoridade seja dividida ainda mais. Nesse caso, pode haver demônios desonestos aqui que não se encaixam na hierarquia. Com a autoridade sobre a força de origem de Bator, mesmo que fosse parcial, um demônio ganharia completa independência. Eles poderiam avançar sem a aprovação de um superior. Esta era obviamente uma existência que os 8 senhores nunca permitiriam existir. Capítulo 1023. Rede o engano e astúcia dos demônios. Era algo que Lelin conhecia muito bem. Se um diabo não tivesse nada que o restringisse, que tipo de caos traria para Bator? Apenas o pensamento fez com que ele estremecesse. Nunca houve falta de seres ambiciosos entre os demônios. Lelin então pensou em outra possibilidade. É claro que também pode ser porque os 8 Arquidônquios são muito intrigantes e poderosos. Eles dividiram a autoridade que deveria ter sido propriedade exclusiva do nono inferno, fazendo com que um equilíbrio fosse mantido. Como ele estava considerando esses problemas, ele inconscientemente liberou sua aura. Junto com sua compreensão da autoridade, ele alarmou uma tremenda existência. Uma aura tão antiga e nobre, esse é um poder que só os arquidevios possuem. Quem é? Ruídos e fortes rugidos dracônicos soaram, e um gigantesco dragão de 5 cores saiu de uma caverna. Essa caverna ficava ao lado de um crânio que formava uma base enorme. Tinha 5 cabeças de dragão sinistras, cada uma de cor variada. Suas enormes garras causavam pequenos terremotos a cada passo, fazendo com que o lendário dragão que Lelin vira antes parecesse um bebê. É o guardião da área, Shomatic Dragon Tiamat. Era óbvio que o dragão passeava pela região regularmente. Os demônios não pareciam entrar em pânico. Lelin só tinha vazado sua aura por um mero momento antes de se esconder bem. As 5 cabeças enormes de Tiamat cheiravam o ar, mas no final só podiam recuar sem qualquer outra escolha. A paz e a ordem foram rapidamente restauradas nas ruas. Muitas pessoas continuaram viajando, mas Lelin ficou olhando a caverna no qual o dragão havia desaparecido. Aparentemente imerso em pensamentos. Guardião da Cidadela de Bronze, dragão cromático Tiamat. Ela é um dragão enorme com poder comparável aos deuses. O Shipai conseguiu escanear Tiamat no curto período em que ela saiu e agora apresentava as informações a Lelin. Dragão cromático Tiamat, Titanic, força, 40. Agilidade, 10. Vitalidade, 35. Espírito, 28. Habilidades, 1. Sopro de dragão épico. Cada uma das 5 cabeças de Tiamat pode atacar usando diferentes tipos de respiração, ou seja, gelo, ácido, corrosão, raios e fogo. 2. Aura feroz. A presença de Tiamat por si só causa desconforto em seus inimigos. Este poder está automaticamente sob efeito quando Tiamat toma voo, carrega ou ataca. 3. Feitiços. Tiamat é um padre maligno de grau 20. Ela também detém o poder de um domínio, bem como magias divinas. 4. Habilidade mágica. Como um feiticeiro de nível 20, ela pode usar os seguintes feitiços 3 vezes ao dia: comando de plantas, controle o tempo, escuridão, dominação, neblina, ventania, ventriloquismo. Talentos: alquimia, engano, foco, diplomacia, intimidação, conhecimento dracônico, intenção do sentido, identificação de feitiços, sobrevivência, conjuração de batalha, ataque aéreo, dano pesado, adepto, conjuração instantânea, juntamente com o poder do domínio, voo acrobático. Este é o poder de um ser real lendário que é vivido por um longo tempo. Não só são todas as suas estatísticas altas, ela também tem grande experiência. As habilidades e talentos por si só a tornam comparável a semideuses. Lelin tinha um olhar interessado em seu rosto. Além disso, Tiamat parece ter companheiros masculinos de 5 raças malignas diferentes. Quando eles agem juntos, eles são fortes o suficiente para lutar contra o deus de kobolds e o deus dos tubarões. Claro, isso é apenas fora de seus reinos divinos. Baseada nas memórias de Beelzebub, a Cidadela de Bronze estava nas primeiras linhas da batalha entre Bator e o Abismo. Muitas vezes foi atacado por demônios.
Enquanto muitos deles eram caóticos e enlouquecidos como cães selvagens, seus números, que eram 20 vezes mais do que os demônios, causaram grandes danos ao Forte de Bronze. Infelizmente para eles, os demônios dependiam da ordem e dos esquemas e nunca permitiam que os demônios invadissem o forte. Eles até haviam planejado numerosas campanhas no abismo, superando as batalhas contra os demônios. No entanto, quando nunca houve qualquer resultado distinto nas batalhas entre caos e ordem, e alguns até suspeitaram que isso continuaria até o fim do universo. Além disso, a guerra durante um longo período de tempo também deu a Asmodeus a oportunidade de colocar as mãos em Avernus. Ele usou uma legião de 8 generais do Diabo de Elite e, durante um encerco pelos demônios no Forte de Bronze, ele obteve a autoridade para ficar estacionado aqui e lentamente assumiu o controle de metade do forte. Com os rumores de fora, foi dito que Tiamat foi gradualmente reduzido a um símbolo e protetor do Forte de Bronze. A influência do Forte de Bronze é menos de 1/3 de Avernus, e ele só assumiu o controle de metade do forte. Leilin sacudiu a cabeça, sentindo que o título de Asmodeus, como mestre do 9º nível, era uma piada. Os demônios. Os demônios estão aqui. Cães selvagens. Uma onda de cães selvagens está atacando. De repente, um alarme estridente soou. Leilin franziu a testa e, com sua intenção divina, imediatamente encontrou uma grande quantidade de poder caótico se deslocando em direção à Cidadela de Bronze. Eles obviamente não fizeram nenhuma tentativa de se esconder, e foram encontrados por seus inimigos de uma longa distância. Comece a preparar o jantar. 8 grandes Imazaures cresceram, representando os mais altos poderes entre os demônios e apenas em segundo lugar para os demônios que pertenciam aos vassalos. Os 8 generais do diabo. Os cães leais de Asmodeus estão agindo. Isso significa que esse cerco é um esquema para lidar com os demônios. Os olhos de Leilin brilharam. Com a ordem e os cuidados do diabo, era impossível que Sokovil fosse atacado sem que eles tivessem qualquer aviso. A única possibilidade disso era que os demônios tivessem planejado algo de novo, na esperança de fazer uso do Forte de Bronze e eliminá-los para reduzir sua força. Na verdade, esse plano já havia sido repetido muitas vezes, mas os demônios ainda eram enganados todas as vezes. Esses demônios do que se haviam enlouquecido do mal e da sede de sangue não entendiam o conceito de esquemas. Além disso, a glória de atacar o covil dos demônios era a principal prioridade para eles com suas mentes simples. No entanto, Leilin logo se viu incapaz de rir. Ele descobriu que, com os comandos dos 8 generais do diabo, todos os diabos dentro do forte começaram a sair em ordem, como se houvesse uma rede invisível executando ordens. Conchas de alma ficaram atrás dos lemures, que então seguiram os Pinagon. Esses diabos menores formaram um esquadrão ordenado. Seus líderes consistiam dos diabos barbudos, diabinhos e diabos da dor, que eram demônios de classificação intermediária, e então seguiam os demônios maiores, como demônios, diabos farpados, demônios com chifres, diabos do gelo e muitos outros para formar um esquadrão enorme. Na cúpula estavam os 8 generais demoníacos, formando assim uma hierarquia como a distribuição de trabalho dentro de colmeias ou formigueiros, onde as operárias, drones e rainhas faziam seu próprio trabalho. Isso formou um grupo altamente proficiente que trabalhava em perfeita harmonia. Este é o poder da autoridade. Leilin entendeu rapidamente como essa rede funcionava. Era uma diferença natural nos tipos de seres que eles eram, bem como o poder da autoridade. Os 8 generais eram Pitfiends e eram os mais altos entre os demônios. Além disso, eles obtiveram poder de Asmodeus e algum acesso à força de origem do inferno indiretamente. Embora isso não fosse direto, o poder dos 8 demônios se unindo poderia sobrecarregar tudo, permitindo que os demônios tomassem o controle do Forte de Bronze. Com essa lógica, qualquer vassalo do inferno tinha a capacidade de tirar a vida de promover ou rebaixar demônios de alto nível como Pitfiends e abaixo deles. Mesmo se eles fossem diabos sob a jurisdição de outros vassalos, eles ainda teriam uma pressão natural sobre eles. Isso foi porque eles foram afetados pela mesma origem do inferno. Baseado nas regras do inferno, se há outro demônio no Forte de Bronze agora, ele pode ter alguma liberdade, mas ainda precisa ouvir os comandos conjuntos dos 8 generais. No entanto, isso pode ser rejeitado, ao preço de tortura ou rebaixamento. Isso realmente depende da decisão do vassalo de que é leal a
Leilin olhou para os diabos ao lado dele. Todos mantiveram a inteligência, mas ainda assim não rejeitaram os comandos dos generais. Mesmo enquanto estes eram demônios de alto escalão sobre outro vassalo, eles ainda silenciosamente executavam as ordens como se isso fosse o que deveriam estar fazendo. Esta é a autoridade da força de origem mundial. Cada diferença na classificação é como uma lacuna entre o céu e o chão. Ele não havia percebido isso antes, mas depois de descobrir a diferença, Leilin imediatamente percebeu uma poderosa rede de força de origem de sua autoridade. Imensa tensão surgiu das profundezas da rede e depois se conectou com os 8 generais. Leilin também recebeu algumas informações, mas ele ignorou isso. BIP. Rede digitalizada descoberta. Obtém automaticamente a autoridade máxima. Organizando, o Shipai agora estava trabalhando em alta velocidade. Se os 8 Pitfiends trabalharem juntos, eles poderão assumir o forte de bronze. Até o dragão de 5 cores, Tiamat, não ousaria subestimá-los. Infelizmente, Leilin tinha forte sensação de que, com apenas um pensamento, ele seria capaz de assumir essa rede e tornar-se uma existência acima dos 8 generais, comandando todos os diabos da Cidadela de Bronze. Afinal, a autoridade a que ele tinha acesso vinha do vassalo da segunda camada, Beelzebub. Comparado aos generais, que receberam essa autoridade em segunda mão, o seu era um posto mais alto. Infelizmente, se ele fizesse isso, ele definitivamente exporia sua identidade aos outros vassalos, o que não combinava com suas intenções. Aí Chip, comece a esconder. Uma vez que o Shipai foi feito analisando a rede, Leilin imediatamente comandou, BIP, missão estabelecida. Começando o processo de ocultação. Ativando o controle nos bastidores, o Shipai entrou lealmente. Capítulo 1024, Defesa da cidade sem um único Archdevil dentro da Cidadela de Bronze. Leilin agora detinha a maior autoridade. Ele havia enganado o 8 das Trevas com uma única ilusão, fazendo-os pensar que ele era um líder de alto nível comandando um grande exército. Em vez disso, ele secretamente mudou sua própria posição, dada a autoridade secreta que ele obteve, o que foi bastante fácil de fazer. O Aiship foi encarregado de tornar esse processo ainda mais fácil para ele, BIP. Os dados do host foram alterados, agora editando a posição do host dentro da rede. Em apenas um momento, as informações do Shipai surgiram diante dos olhos de Leilin. Identidade atual, Grande Diabo, Leiciano, Diabo de Chifres, do plano de Diz. Fidelidade, Beelzebub. Status, temporariamente comandado por um nível mais alto de autoridade, Baal-Zepon Oftida Arco 8. Uma vez que ele se juntou à rede, Leilin imediatamente se juntou aos demônios inferiores que já haviam sido mobilizados. Ele não se sentia mais como um estranho. As instruções do Aiship até ali mostraram que ele tinha dezenas de diabos menores como subordinados diretos. Este sentimento é realmente primoroso. Não é de se admirar que os demônios possam frequentemente derrotar forças superiores que são 20 vezes mais poderosas do que eles. Leilin montou em seu pesadelo e rosnou ao revelar a aparência de um demônio com chifres. Isso era falso, é claro, mas mesmo um arquidéfilo seria levado a pensar que não era. O pesadelo relinchou, expressando sua sede de sangue e desejo de matar. Seus cascos flamejantes deixaram marcas profundas na rua. Oficial Leician, Annalyn se reporta a você. Com a velocidade do pesadelo, eles alcançaram o segundo nível das paredes de bronze em um piscar de olhos. Quando Leilin chegou, um grande esquadrão já havia se reunido para ele. Uma dúzia de demônios menores estava à frente do esquadrão, não trocando uma única palavra entre si. Assim que viram Leilin, todos confirmaram que ele era superior. Este grupo foi misturado. Havia diabinhos e barbazu, assim como diabos de aço, quitons e erinóis. Havia também alguns falchugon e amnesu raros. Annalyn era bela Erinis, e ela estava na frente do pelotão em uma curva graciosa. Então tem até um Erinis, isso é muita sorte. Leilin assentiu e aceitou suas promessas de lealdade. Erines eram demônios menores, um poder que os demônios inferiores não podiam igualar. Avançar para um requeria uma transformação da alma, e os critérios para isso eram muito duros. Os erinenses eram sempre mimados brinquedos de demônios maiores. Depois de receber seus votos de lealdade, ele era agora o comandante desta brigada de demônios. O resto de vocês, informe seus nomes, Leilin ordenou imponentemente. Eu sou o Al.
Book. Seu servo se chama Kimmel. Um demônio menor após outro respeitosamente anunciou seus nomes. É claro que não eram seus nomes verdadeiros, mas seus apelidos. Leyline era apenas seu atual comandante e, como um demônio maior, não podia ordenar a esses demônios que revelassem seu maior segredo para ele. Claro, se ele tivesse usado sua autoridade como um arquidélio, eles não teriam sido capazes de resistir. Boa. Venha comigo além das muralhas. Estamos encarregados da defesa de um trecho de 15 quilômetros a oeste. Leyline só perguntou aos demônios inferiores por seus nomes. Ele não se importava com os demônios e capitães mais baixos. Em vez disso, levava rapidamente o grupo para a parte oeste da muralha da cidade. Muitos demônios estavam posicionados ao longo do perímetro, a única lacuna sendo a seção que ele estava encarregado de. O equipamento defensivo tinha sido preparado para ele antes do tempo. Pressa. Al, você está no comando aqui. Book, aqui. Kimmel, você será responsável pelas tropas de reserva. Com a ajuda de Chip, Leyline completou seus próprios preparativos rapidamente, e você, Annalyn, você servirá como meu oficial de comunicações. Tenho a honra de servir. Os Erinóis estavam ao lado de Leyline. A aparência atual de Leyline era bastante má, mas também muito encantadora. Seus olhos estavam cheios de admiração e reverência. Naturalmente, Leyline suspeitava que Annalyn se importasse um pouco mais com seu status de demônio maior do que sua aparência. Mas eles estavam atualmente na muralha da cidade, e este não era o momento de flertar com sua equipe. Parecia que uma vez que todos os demônios se reunissem no lugar, uma linha de fogo poderia ser vista à distância. Este tipo de formação. Leyline examinou a cena a partir de uma posição mais alta. Sem palavras, talvez hoje eu possa finalmente ver a cena de rumores do caos militar. Eles estão correndo por aí como galinhas sem cabeça. No final do deserto havia uma enorme legião de demônios. Sua formação estava atualmente em completo caos. Não, eles nem poderiam estar em formação. Eles pareciam um monte de formigas sem cabeça rastejando por toda parte, algumas até se movendo na direção errada. Eles estavam rasgando e mordendo seus próprios irmãos, pisando um sobre o outro a cada momento. Essa bagunça se espalhava, e não era de se admirar que, mesmo que estivessem em um número 20 vezes maior do que a cidadela, os demônios não se preocupassem com isso. Em vez disso, seus olhos estavam cheios de ridículo. Mesmo que fosse assim, Leyline descobriu que nenhum dos diabos na parede se apressou em agir ou foi provocado. Até o mais baixo dos peticionários ficou parado. Nossa vitória está garantida, Leyline suspirou em voz baixa. Espere ordens, senhor. Antes que o general Balzefonte tenha emitido o comando, ninguém pode lutar contra o inimigo. Um mensageiro entregou a notícia do último comando a Leyline e seus 8 oficiais. Parece que a rede original só pode decidir posição e subordinação. Os finos detalhes de comando devem ser deixados para os próprios demônios controlarem. Não, talvez os próprios escuros 8 tenham autoridade para controlar diretamente a rede, mas o consumo de energia e autoridade é muito grande. Como resultado, eles nunca o usam desde o começo. Depois de receber a missiva, Leyline manteve sob controle os demônios ligeiramente inquietos, permitindo que os demônios se aproximassem ainda mais. Olhando, de seu ponto de vista, Leyline viu muitos demônios na frente dele fechando a distância. Eram principalmente Dretes e Quasites, bucha de canhão. Misturado com os demônios inferiores eram demônios menores como Vrox, Isrou e Glabrezu. Havia até mesmo demônios de rank lendário, como Balas e Marilites de 6 braços. Balors eram poderosos demônios do abismo, possuidores de um controle de fogo que lhes permitia enfrentar os Pitfiends. Leyline agora podia ver as escamas de cada demônio lá embaixo e o frenesi em seus olhos perversos. Fogo! Um Balor gritou alto, e muitos demônios dispararam bolas de fogo, enchendo o céu com uma chuva de fogo. Embora a maioria das bolas de fogo caísse sobre seus companheiros, assim como alguns demônios vorazes que foram derrubados do céu, algumas das bolas de fogo aterrissaram na cidadela de bronze. Ativar a defesa de energia primária, ordenou calmamente Leyline. Logo depois, uma camada de energia defensiva emergiu acima da muralha da cidadela, bloqueando completamente os ataques. Com a resistência ao fogo dos diabos, até mesmo o calor escaldante que o atravessava não os afetava. Com apenas uma única onda de ataques,
Os demônios haviam matado milhares e milhares de criaturas, embora a maioria deles fossem seus próprios companheiros. Claro, com suas mentes e confusão, talvez eles não tivessem pretendido fazê-lo. Depois de todo o massacre e morte, os demônios ficaram ainda mais frenéticos. Eles rugiram e berraram, atropelando os cadáveres de seus parentes enquanto atacavam violentamente a cidadela de bronze. Ataque! Com o sinal de ataque dado, muitos dos oficiais de comando soltaram seus próprios rugidos. O cidadela inteira parecia se tornar uma poderosa máquina de guerra em um instante, enquanto os demônios usavam suas armaduras, bem como as paredes e artilharia, para destruir grandes faixas de demônios. No entanto, os demônios eram de fato os mais insanos e caóticos das criaturas. A desvantagem não era suficiente para colocá-los com medo, apenas intensificando sua sede de sangue. Com o que está acontecendo, eles podem aproveitar metade da muralha com alguma dificuldade, perdendo metade de seu próprio exército no processo. No entanto, isso não será muito útil. A cidadela tem mais 11. Leilin especulou em voz alta sobre o destino desses demônios. Se eles não mudassem suas estratégias, seu destino era certo. Bip. Anfitrião. Recebeu uma missão de Baal-Zepon. Detalhes. Fingir derrota. Recuar para a 11ª muralha da cidade e defendê-la, por mais raro que fosse. Baal-Zepon te transmitiu uma ordem diretamente pela rede. Parece que minha hipótese anterior estava parcialmente correta. Baal-Zepon tem autoridade para usar a rede, ou talvez só consiga contatar outros demônios maiores. O que significa que ele só pode emitir missões importantes através desta rede, e outras ordens precisam ser mais convencionais. Parece que sua autoridade é difícil de usar. Isso foi Leilin não entendendo as lutas dos fracos. Esses Pitifientes possuíam, de fato, uma parte da autoridade de Asmodeus, e poderia ser dito que estava bem abaixo dos 8 arquidíopes. No entanto, o controle que eles tinham era falso no final. Suas habilidades eram restritas, então como poderiam ser tão esbanjadoras e extravagantes quanto ele? Analin, ordenou Leilin sem a menor hesitação. Senhor. A expressão dos Erinias era extremamente grave. Afinal, se eles perdessem a guerra e fossem condenados, ela teria uma grande chance de ser rebaixada a um Noperibo, demônios que empreenderam o trabalho mais desonroso. Seria um destino pior que a morte. Precisamos fingir a derrota e recuar lentamente para a 11ª muralha da cidade, ordenou Leilin. Vamos cercá-los completamente. Os olhos de Analin continham um traço de excitação, e ela rapidamente alertou os outros para os novos comandos. Ela também tentou o máximo para parecer inteligente na frente de Leilin. Ela está repleta de esquemas e intrigas. Mantê-la ao meu lado seria muito problemática. Mal sabia ela que Leilin tinha uma impressão completamente negativa dos Erinós desde o começo. Os movimentos dos demônios foram impressionantemente coordenados e unificados. Eles abandonaram a parede original e começaram a recuar de forma ordenada. Os demônios, porém, não conseguiam ver o enredo para o que era, e todos eles lutaram para superar um ao outro quando eles pularam no meio de uma armadilha. Capítulo 1025, Bloco Quadro Escuro 8 e não pode simplesmente querer matar alguns demônios. Tendo se retirado para a 11ª muralha da cidade, os olhos de Leilin brilharam quando ele viu o cerco gradualmente tomar forma. Se confiarmos apenas nas paredes para matar o inimigo, os demônios mais fortes ainda conseguirão fugir no final. Apenas matar um grupo de dretes, que podem ser gerados todos os dias sem falhar, não irá prejudicar o inimigo. Baal-Zepon é mais provável alvo demônios maiores do demônio, como mariletes, balors, ou até mesmo balas de fogo. Embora o exército de demônios tivesse força em números, isso estava diminuindo. Quando eles caíram mais fundo na armadilha, os demônios maiores os seguiram também. Prepare-se. Precisamos ensinar a esses cães selvagens do abismo uma lição que eles nunca esquecerão. 8 fiéis inimigos se reuniram no ponto mais alto do campo de batalha. Eles eram ainda mais poderosos que o resto de seus parentes. Esses eram os 8 sombrio, confidentes de Asmodeus. Eles controlavam as elites do exército dos demônios e eram os generais encarregados da guerra do sangue. Se eles pudessem reprimir os demônios com todas as suas forças, empurrando-os de volta para a planície de portais infinitos, eles poderiam obter o favor da força de origem mundial de Bator, bem como elogios de Asmodeus. Um rumor vago havia provocado o Escuro 8 recentemente e eles começaram a construir seus méritos.
Afinal de contas, o prêmio era o trono de um Archdevil. Pit Fiendis ficou perto do pico da sociedade demoníaca. Se eles cobiçavam alguma coisa, era para derrubar o arqui-reino reinante de seu inferno e assumir o trono. O Arquidélio de Dis tinha desaparecido e o próprio Asmodeus havia mudado um pouco recentemente. Eles finalmente viram uma oportunidade para satisfazer seus desejos. Vou precisar da sua ajuda. Um membro do Dark Age chegou nas proximidades da caverna de Tiamat. Claro. Eu só preciso que você honre sua promessa depois que tudo estiver feito. Uma voz tremenda explodiu das profundezas da caverna, acompanhada por uma aura dracônica formidável. Rugidos altos de dragões masculinos podiam ser ouvidos de dentro também. Não é um problema. Nós já assinamos um contrato, afinal. A reputação dos demônios é bem conhecida em todo o multiverso. O Lorde das Profundezas sorriu, enquanto saía. Ponto. Mexa-se. Lei Lin percebeu que a atmosfera havia mudado e uma grande onda de comandos estava sendo transmitida. Os demônios realizaram as ordens perfeitamente. Os demônios propositalmente fingiram perder, e a 11ª parede da Cidadela de Bronze foi violada. A 10ª parede logo se seguiu, depois a 9ª, até o 6º muro perto do Distrito Central. Vendo que eles poderiam capturar a Cidadela de Bronze, muitos dos demônios ficaram completamente frenéticos. Este foi um feito sem precedentes em sua história. A totalidade da cidadela se tornou uma grande atração. Ela afinou os demônios, formando uma armadilha para eles caírem. Agora, os 8 demônios apareceram na frente do campo de batalha, suas vozes estrondosas reverberando pela Cidadela de Bronze. Rugido. Feitiço de teletransporte brilhou intensamente, e a enorme figura de um dragão cromático desceu sobre a terra. Os demônios que não se esquivavam com o tempo foram esmagados para a polpa. Este foi o antigo mestre da Cidadela de Bronze, Chromatic Dragon Tiamat. Lembre-se de suas promessas. Tiamat rugiu para o céu, seu corpo enorme bloqueando diretamente a lacuna na parede da cidade. Sua aura dracônica entrou em erupção, quase tangível na atmosfera. Rugido. Mais de 30 metros de relâmpago, ácido, gás corrosivo, gelo e chamas cuspiam em explosões das 5 cabeças de dragão. Tiamat parecia se transformar em uma fortaleza com enorme poder de fogo, varrendo os demônios em um único ataque. Feitiço dracônico, evocar companheiro. Um feitiço de teletransporte brilhou ao lado de Tiamat. 5 dragões menores apareceram, golpeando os demônios ao redor dela com suas enormes garras. Eles às vezes usavam seus dentes mortais para atacar. Os ruídos rangidos horríveis como sangue misturado com pus e escamas escorriam dos lados de suas bocas. Oh! Tiamat está fazendo o melhor dela? Parece que o 8 das Trevas encontrou algo que pode mover seu coração. Lei Lin apenas olhou para a cena do lado de fora e logo voltou toda a sua atenção para o campo de batalha diretamente à sua frente. A rede originada da força de origem de Bator rapidamente começou a funcionar. Parecia que o escuro 8 não se importava mais em economizar sua energia, em vez disso atacando tudo. Tropas de elite que não tinham sido vistas antes agora pareciam preencher as lacunas nas paredes, usando armaduras requintadas e empunhando armas épicas. Tiamat e os 5 menores dragões do mal foram as peças mais importantes da formação, e esses demônios procuraram preencher as lacunas que os cercavam. O Cidadela de Bronze tinha cercado a maioria dos demônios, incluindo os mais poderosos. BIP. Anfitrião obteve uma missão de Balzepon Ofti da Arcante. Conteúdo. Entregue a autoridade ao seu vice-comandante. Ative todas as suas elites e traga-as para matar os demônios maiores, como esperado. Annalyn, deixo isso para você. Os capitães restantes, sigam-me. Lei Lin rugiu e saltou de um dos muros da cidade, irradiando sua aura do diabo. Os comandantes das diferentes seções tinham agora deixado suas regiões em fervor, procurando por demônios para matar. Carregar. Mate todos eles. Neste ponto da batalha, os poderosos demônios foram afetados pelo caos ao redor deles. Eles não tinham intenção de recuar, a linguagem do profundo abismo reverberando pela área. Estou aqui para jogar. Eu não sou um demônio verdadeiro, então não tenho que trabalhar tão duro. Lei Lin entendeu sua posição claramente, e não escolheu ir em direção aos Balors. Aqueles eram a presa dos Pit Fiendis. Em vez dos Balors, que tinham boas linhagens e grande potencial para avançar, ele preferiu lutar contra uma Marilith. No entanto,
O que os outros diabos viram foi Leilin escolhendo uma Marilith que era maior do que o resto. Cada um dos 6 braços possuía armas épicas, e ela tinha um poder quase lendário. Miserável diabo, morra. Uma inimizade natural desencadeou-se nela ao ver Leilin, e a Marvelha veio atacando-o. Seus 6 braços escamosos empunharam uma espada a cada, causando um forte vendaval a descer. Ela tinha o poder de 3 assassinos em um só, e os ataques de ondas torrenciais pareciam prestes a esmagar Leilin em pedaços finos. Tão fraco. Mas a arma dela em si não é ruim, esse nível de esgrima é equivalente aos grandes mestres do plano material principal. Leilin sacudiu a cabeça internamente. Na superfície, no entanto, soltou um grande rugido, disparando um chicote escuro que colidiu contra a arma do inimigo. A energia de colisão ondulou no vazio. Esta esgrima não é tão ruim assim. Ela deveria ter as proezas Weapon Proficiency e Multi-Weapon Fitting. Leilin descobriu o triunfo de seu inimigo no primeiro contato, mesmo sem usar o AI-Chip. Muito bem, eu vou brincar com você. Uma força misteriosa se estendeu dos dedos de Leilin, formando muitos pequenos círculos no ar. O chicote foi amplificado por esses círculos, girando como um furacão enquanto sugava a marmita. Rachadura. Armas quebraram e ossos quebraram dentro do furacão, e uma fina névoa carmesim foi expelida. No momento em que Leilin recuperou seu chicote, havia apenas uma polpa de carne no chão ao lado de muitos pequenos pedaços de equipamento quebrado. O Marilith havia desaparecido. Nem sequer levemente interessante. Apenas um pouquinho de força e ela está morta. Leilin suspirou. Ele estava no nível de um sábio com armas brancas, e uma mera Marilith sem força lendária sequer era páreo para ele. Talvez eu possa tentar desafiar uma dificuldade maior. Os Balors pareciam ser bons espécimes e cobaias. Leilin examinou o campo de batalha. Por causa do contra-ataque dos demônios, o exército de demônios sofreu baixas severas, perdendo mais da metade de suas tropas. Os maiores demônios sendo alvos causaram ainda mais confusão em suas fileiras, mas talvez eles nunca tenham obedecido a regras em primeiro lugar. Quanto aos demônios que já estavam enlouquecidos com a matança, eles não se importaram com sua segurança enquanto corriam para os altos muros da cidadela de bronze, finalmente morrendo sob o armamento de cerco das muralhas. No centro do campo de batalha havia numerosas chamas. Explosões ressoaram na área, com cada luta isolada. A força destrutiva aqui era tão grande que até mesmo os demônios a evitavam a todo custo. Com a visão de Leilin, ele podia ver através das chamas que vários demônios estavam lutando dentro. Um dos Pit Fiends do Dark Age acabou de usar um poderoso feitiço furtivo e teletransporte. O Balor de chamas está ferido, e agora eles estão se empacotando. Os balas de chamas que estavam cercados tinham armas como espadas executoras e chicotes de fogo. Cada um deles deixou uma impressão profunda em Leilin. Eles são de fato as elites do profundo abismo. Em comparação com os Pit Fiends, eles têm um tipo único de aura selvagem e dominadora. No entanto, seu alinhamento maligno e caótico impede que eles usem cada grama de sua força perfeitamente. Os balas de fogo eram a presa do escuro 8, então Leilin não interferiria. Ele passou pelo centro do campo de batalha, pousando sua mira em Balor regular. Como uma pré-evolução dos balastros de chamas, balas regulares careciam do caos primordial e do poder das chamas. No entanto, eles ainda conseguiram despertar o interesse de Leilin. Capítulo 1026 Balor eu, Gesdric, sou mais forte. Um enorme Balor pisou no corpo de um Orton enquanto gritava, enormes asas demoníacas batendo enquanto sangue saía da ferida no peito. O Orton era um demônio do Gehitter, e seu ataque furtivo causou uma certa quantidade de dano. Como o preço de matar o outro ser, o tórax do Balor estava agora uma bagunça completa. As balanças estavam viradas para cima com carne e sangue, e era até possível ver ossos pálidos e um coração batendo. Embora tal ferimento não seja fatal para os demônios, ainda levaria algum tempo para se recuperar deles. Como um demônio poderoso com uma linhagem nobre, muitos diabos olhavam para Gesdric avidamente, e havia até mesmo demônios que faziam o mesmo. Enquanto um demônio a matasse, então uma parte de seu poder seria transferida, permitindo que o invasor aumentasse sua classificação e se tornasse um Balor. Assim, ao lado do corpo do Orton, havia também os corpos dilacerados de demônios. Estes eram todos os demônios que queriam roubar o que tinham conseguido, mas foram rasgados em pequenos pedaços. Venha!
Dá-me um pouco mais de carne e almas para que eu possa avançar. Uma camada de sangue vermelho apareceu no corpo de Gesdrick e grandes quantidades de lava se transformaram em minúsculos vasos sanguíneos que a cobriam. Este Balor estava evidentemente à beira de avançar. Pode precisar de apenas mais um oponente de alto nível para agradar o Will do Abismo, tornando-se o pico entre os demônios, um Flame Balor, seguro e monstro. Raios de feitiço que de repente foram lançados pararam os rugidos enfurecidos do Balor. Olhos cheios de raiva e espanto, viu a figura de um demônio emergir das sombras. O inimigo tinha um chifre sinistro e evidentemente era um demônio com mais chifres, Bola-Fogo, e Gerentangle. A outra parte, obviamente não dava a Gesdrick tempo para falar. Com uma onda de seus braços, poderosas chamas afogaram o Balor. O que se seguiu a seguir foram os raios de luz da convocação, demônio invocando. A partir da formação de feitiços de teletransporte flutuando no ar, os subalternos do Diabo de Leilin apareceram e trataram os ataques de Balor com todas as suas forças. Escondendo feitiços e um ataque furtivo. Vocês, diabos, são desprezíveis. O Balor rugiu, tremendo os raios malignos surgindo e fazendo com que os menos demônios se retirassem rapidamente. Eu sou um demônio de qualquer maneira. Eu deveria brincar de ser um cavaleiro com você? Leilin bufou, uma daga negra mergulhando nos olhos do demônio. Uma série de gritos lamentosos. Depois disso, foi um rosnado aterrorizante. Eu vou te matar. Gesdrick deve beliscar seus crânios em pó. Chamas vermelhas jorraram de seu olho. O grande calor derreteu a adaga de antes em líquido. Está prestes a evoluir. Um dos líderes menos demoníacos de Leilin exclamou surpreso e foi rapidamente agarrado pelo enlouquecido Balor. Chamas aterrorizantes subiram, formando uma brilhante tocha de fogo. Todos vocês vão morrer. Com o Folhe, outra onda de fogo passou, e a maioria dos subordinados de Leilin morreu em um instante. Quando as chamas atingiram sua frente, Leilin usou um pergaminho de teletransporte de alto nível, e saiu do campo de batalha. Nem pense em escapar. Com chamas em seu corpo, o Balor não parecia diferente de um Flame Balor. Depois de avistar Leilin pelo canto dos olhos, rugiu e depois o perseguiu em um frenesi. Se diabos ou demônios, todos se transformaram em carne picada ou cinzas, enquanto eles estavam no caminho, criando uma trilha sangrenta. Maldito diabo! Não corra! Fazendo uso do único olho que restara, Gesdrick descobriu que o demônio vil já havia escapado para a muralha da fortaleza e parecia prestes a retornar ao grupo onde tinha reforços. Furioso, ele avançou, desconsiderando qualquer perigo. Bang! No entanto, uma armadilha repentina no chão levou Gesdrick a perder seu centro de gravidade. Seu corpo enorme caiu em um poço profundo, criando um pequeno terremoto. Sob sua perna, havia um enorme buraco que a bondade sabia quando apareceu, varredura dimensional, feitiço do chuveiro da água, e Cibreá. Os diabos que surgiram do nada ficaram em volta do fosso, lançando feitiços no Balor no centro vigorosamente. Senhor! Anelin dirigiu-se para o lado de Leilin. Ela havia sido informada anteriormente por Leilin e começou a montar essa armadilha. Para sua surpresa, o alvo era Balor. Não. Foi até mesmo crível se isso fosse considerado um Flame Balor. Naquele momento, a força de Leilin estava profundamente gravada em sua mente. Você fez bem. Leilin acenou com a cabeça para mostrar sua aprovação, e então olhou para o Balor que agora tinha pedaços de gelo ao redor de seu corpo. Aí Chip, como é a coleta de dados? Bip. Obteve a amostra de carne. Conclusão da varredura física e da alma. Progresso em 100%, o Aiship lealmente entoou. Então você já perdeu toda a utilidade. Leilin saltou para a frente, e uma fina linha preta passou pelo pescoço, o ataque suplementar da alma fazendo com que o caos e a loucura em seus olhos se apagassem completamente. Não, é impossível. Eu, Gesdrick, sou o demônio mais poderoso. Eu ainda preciso evoluir para um Flame Balor. Como posso morrer aqui? Ele murmurou quando seu enorme corpo entrou em colapso. No momento em que ele matou o demônio, Leilin sentiu uma tremenda energia da alma jorrando em seu corpo, e ele podia até sentir que ele estava recebendo o favor do Will do Inferno. Comparado com outros métodos de evolução, os lucros das guerras de sangue ainda são os melhores. Enquanto este pouco de força não era nada para Leilin, a maior parte da energia da alma necessária para evoluir estaria disponível a partir daqui se ele realmente fosse um demônio com chifres.
Grandes riscos significam grandes recompensas. Enquanto eu puder sobreviver às guerras sangrentas entre demônios e demônios, eu definitivamente serei capaz de avançar em um grande grau. Não é de admirar que o Oito das Trevas queira arriscar que completamente para atrair os demônios para o inferno e lutar. Os demônios gostavam de usar esquemas engenhosos e maquinações, mudando o campo de batalha para qualquer outro lugar além do inferno. Havia um segredo para isso. Apenas os diabos bem informados e os 8 arquidemônios do inferno sabiam disso, e claro, Leilin também estava ciente disso. Se diabos fossem mortos no inferno, eles estariam realmente mortos. Não havia como eles serem revividos. Se eles morreram em outros aviões, eles ainda tinham esperança de reviver pagando um preço. Em outras palavras, os demônios que morreram nessa guerra sangrenta não poderiam ser revividos. Mesmo Asmodeus foi incapaz de fazer isso. Para correr um risco tão grande, o Darkgate definitivamente estava de olho em algo enorme. Leilin rapidamente chegou a uma conclusão. Rumble. Neste momento, uma explosão aterrorizante surgiu do coração do campo de batalha. Uma enorme tempestade de chamas assobiou, rasgando tudo e formando uma nuvem de cogumelo vermelho. É a autodetonação antes da morte de um Flamebator. Parece que o Darkgate foi bem sucedido. A enorme explosão continuou, permitindo a Leilin ter certeza de que 4 Flamebators tinham morrido pelas mãos do Escuro 8. Este ataque dos oponentes foi apenas evitado pelos ladrões furtivos que usaram o teletransporte maior. Isso significava que os demônios maiores e também numerosos demônios foram eliminados. Vitória decidida. 4 Flamebators morreu em sucessão, contanto que fosse uma pilha de demônios poderosos. Até mesmo o arqui-inimigo do abismo encontrará sua moral derrotada e lamentará isso por um longo tempo. Não foi só Leilin quem compreendeu isso. No momento da autodetonação do primeiro Flamebator, junto com um grito ensurdecedor, uma súcubo encantadora saiu do cerco de 4 ladrões e, com o preço de se tornar gravemente ferido, riscou o horizonte, deixando um resplandecente fogo. Trilha atrás. Deve ser o Sudário Vermelho, o comandante do exército de demônios desta vez. É também a filha mais amada do rei Sucubus, que é o arqui-inimigo do abismo. Infelizmente, após essa derrota, seu status pode estar em perigo. Seres poderosos haviam morrido e o comandante havia fugido. Este foi um golpe fatal para o exército inimigo. Como muitos grandes demônios entraram no campo de batalha e massacraram os demônios mais fracos, isso se tornou uma contagem regressiva para a destruição completa do exército de demônios. Ponto. Depois que a batalha terminou, além do Sudário Vermelho dominante e um pequeno número de demônios afortunados escapando, grande parte do exército de demônios foi morto no Forte de Bronze, entre os quais incluíam 4 Flamespalors. Isso esculpiu a desgraça dos demônios abissais no forte mais uma vez. Essas conquistas deslumbrantes eram raras, mesmo na história da Guerra do Sangue. Nesse cerco, o dragão demoníaco de 5 cores, Tiamat, que havia bloqueado as muralhas do forte e persistido até o fim da batalha, seria acreditado por seu trabalho. Depois da batalha, Leilin viu que partes de seu tremendo corpo de dragão haviam cedido e havia sinais de queimaduras também. Um dragão malvado sem cabeça também parecia abatido. Eles haviam enfrentado os ataques frenéticos dos demônios com pressa de recuar. As autodetonações dos Flamebalors no final também lhes causaram ferimentos graves. Leilin agora sabia por que eles trabalharam tanto. O Escuro 8 prometera que entregariam o controle do Forte de Bronze e o reconheceriam como o mestre do Forte de Bronze. Naquele momento, Leilin sentiu uma conspiração. Controle sobre o Forte de Bronze. Isso era algo que Asmodeus tinha planejado por mais de 1000 anos para obter, mas agora ele estava entregando tão indiferente. Até os Lemures podiam dizer que algo estava errado. Com as personalidades dos demônios, a única coisa pela qual se comprometeriam era um lucro ainda maior. Capítulo 1027 Promoção e rebaixamento. Promoção e rebaixamento. Antes do Darkgate entregar o controle da Cidadela de Bronze, houve primeiro uma majestosa rodada de resolução dos resultados. Como o exército do diabo havia sido formado pela transferência temporária de pessoal, todos os demônios imediatamente recuperariam sua liberdade quando a batalha terminasse. Não é certo chamar isso de recuperar a liberdade deles, porque eles guardam todas as lembranças da guerra de sangue e pensam nisso como algo que deveriam ter feito.
Mas enquanto eles ainda mantêm a consideração pelos superiores, a obediência absoluta que tiveram como subordinados, antes desapareceu. Lei Lin olhou para Sucubo na linha ao lado dele. Seus olhos agora estavam claros, e enquanto ela parecia que não podia esperar para se aproximar dele, era óbvio que ela estava planejando ainda mais por dentro. Isso foi para os imps e lemures também. No entanto, antes que todos os demônios recuperassem completamente a ordem, havia algo mais importante à mão. E isso estava resolvendo todas as conquistas e pecados aqui. Os demônios procuraram os seres que estavam à frente deles todas as suas vidas, enquanto aqueles que estavam por trás deles causavam medo. Sua hierarquia era muito rigorosa e havia um sistema de energia único. Assim, seu avanço não era como os demônios, onde eles poderiam evoluir depois de receber energia da alma suficiente na guerra do sangue. Em vez disso, foi um processo muito complicado. Geralmente, um demônio precisava da aprovação de seus superiores diretos para promover. No entanto, em todas as situações, qualquer diabo com classificações ainda mais altas poderia revogar a promoção. Em outras palavras, se um demônio menor quisesse avançar, precisaria da aprovação de seu superior mais fraco, que então realizaria uma cerimônia de promoção. No entanto, se um diabo maior estivesse insatisfeito com isso, poderia reverter o demônio recém-promovido ao que fora antes. Os que possuíam maior autoridade eram os 8 Ashdevios que dividiram a força de origem mundial de Bator. Eles não apenas administravam os demônios e a promoção dos Pitchifiendes, como podiam romper as convenções com seu poder, promovendo diabos ainda menores através de várias fileiras. A autoridade combinada do Escuro 8 era grande, e eles podiam até promover diabos maiores. Embora os superiores originais desses demônios tivessem o poder de revogar isso, a maioria não ousaria ir contra eles. E assim, Ashdevios poderia rebaixar um demônio ao seu status original. Isso seria um símbolo de vergonha e era algo que os demônios mais temiam. Qualquer demônio, demolidor perdeu uma parte de sua inteligência e seria enviado para executar as tarefas mais humilhantes e difíceis. Mas antes disso, eles enfrentariam uma punição. Gritos lamentosos ressoaram na cidadela de bronze. Havia algo como uma corte suprema na extensa praça, onde os demônios ocupavam todos os assentos. Os seres desafortunados que influenciaram negativamente essa batalha foram colocados na linha dos prisioneiros. Havia Spinagon, lemures e outros diabos menores. Havia também diabinhos, Barbazu e outros demônios inferiores, junto com alguns demônios maiores. Embora suas forças fossem variadas, o que era comum era a expressão em seus rostos, terror. Seus crimes foram determinados, e eles estavam aguardando a punição de serem rebaixados. Normalmente, apenas os seus superiores tinham tais direitos, mas o Escuro 8 possuía uma grande quantidade de autoridade que lhes permitia administrar a punição. Tais eram as regras de Bator. A menos que um Ashdevil, alguém com ainda mais poder do que o 8 das trevas, viesse a derrubar sua decisão, esses demônios não escapariam da punição. No entanto, por que tal coisa aconteceria? Eu declaro todos vocês culpados. Você será rebaixado. Zapan, um dos 8 escuro, martelou o martelo. O som nítido causou estranhas mudanças entre os pecadores. Eles uivaram de dor, seus corpos se despedaçando quando uma força invisível os cercou para entregar a mais severa punição. Demotion era uma tortura horripilante que arrancava uma parte da inteligência do diabo. Eles se tornariam selvagens e tolos mais uma vez, algo que os demônios que ostentavam sua inteligência encontravam o mais difícil de aceitar. As coisas pobres continuaram a uivar quando as leis de Bator entraram em vigor. Os corpos dos demônios foram quebrados e um grande número de vermes do inferno se arrastou para formar sua nova aparência. Em geral, a maioria dos demônios determinados a pecar foram rebaixados por um posto. Um babudo se tornaria um Spinagon, e um Spinagon se tornaria um lemure. Suas testas eram marcadas com o símbolo de vergonha. Seja que ou com seus antigos superiores, eles só assumiriam os empregos mais humildes e humildes, as chances de serem novamente promovidos mínimos. Os mais azarados foram transformados em Nupiribo, Sherfiostix e todos os outros demônios que haviam sido rebaixados. Seu poder também foi reduzido consideravelmente, e houve também uma grande mudança em suas personalidades. Muitos diabos normais observavam isso com medo em seus rostos. Isso os manteria trabalhando diligentemente, respeitando as regras. A seguir estão as promoções, declarou Baal Zepon depois que Zapan recuou. Ao contrário de rebaixamentos,
As promoções eram algo para se alegrar. Poucos tiveram a sorte de ter isso. Para os demônios, toda promoção era uma oportunidade. Normalmente, precisava de uma cerimônia, realizada por seus superiores, que precisava aprová-lo primeiro. Uma tremenda quantidade de energia da alma seria consumida. Neste momento, os superiores de aprovação seriam o escuro 8, e a energia da alma seria aquela acumulada na guerra do sangue. A ordem dos diabos era simples. Havia os peticionários mais básicos depois os demônios inferiores. Eram os lemures, spinagons e, em seguida, os demônios inferiores que eram os diabos barbudos, diabinhos, diabos de aço, quitons, demônios da dor, anisu e depois os demônios maiores que incluíam diabos ósseos, ortônomos, barbazu, diabos de gelo, demônios com chifres, dogai, pailirion e várias outras formas. Os pit fiends estavam no topo. A aparência de cada demônio era um nível mais alto do que os que estavam por trás deles. Promoções e rebaixamentos seguiram esse pedido, normalmente por um único passo. Um demônio de aço se tornaria um quiton, por exemplo, ou um quiton se tornaria um demônio da dor. Um salto nas promoções, como um diabo de aço se tornando um demônio da dor, foi um avanço de 2 etapas. Houve também o avanço de um spinagon para um demônio menor, o diabo barbudo. Enquanto era um rank, precisava de uma enorme quantidade de energia da alma. Havia também os erinóis, súcubos e os casos especiais, como no Peribo e os Sherfiostics, que só apareciam durante os ataques. Leilin olhou para os demônios que o cercavam. A maioria tinha sorrisos em seus rostos. Enquanto eles teriam que lidar com seus próprios superiores depois que eles retornassem, eles provavelmente não iriam contra a autoridade do Escuro 8 e revogariam a promoção. Por isso, este foi um grande lucro. Mesmo sem conquistas suficientes para serem promovidas, a energia da alma acumulada valeu a pena. Leilin havia matado um Marilith e Abalor, só isso já era suficiente para ele ser promovido. Até seus subordinados tiveram um tiro. Honestamente, do ponto de vista de Leilin, essa cerimônia de promoção não foi muito diferente do rebaixamento anterior. O corpo original foi quebrado e um novo seria moldado. Era tão sangrento quanto fraco de vontade cair facilmente no caos ou desmaiar. A promoção pode manter intactas as memórias e o intelecto, mas houve uma mudança drástica na personalidade. Leilin não se importava com esses diabos menores, mas o único que merecia ser mencionado era Analin. Como a maioria dos demônios inferiores de Leilin havia morrido durante o ataque do Balor, suas conquistas foram perdidas apenas para Leilin. Ela avançou para um poderoso Erinés. Este foi um grande salto. Até mesmo o superior anterior de Analin deveria ser apenas um súcubo. Leilin já podia imaginar o barulho que seria despertado depois que Analin retornasse. Afinal, os demônios costumavam ser muito rigorosos com seus subordinados. Analin provavelmente estaria cheia de ódio contra ela própria. Ela provavelmente estaria constantemente pensando em maneiras de puxar seu superior para baixo, e com essa força seus planos seriam mais viáveis. A promoção em larga escala levou o Escuro 8 ao louvor de todos os demônios. Eles agora eram chamados de comandantes benevolentes, generosos mestres e muitos outros títulos. Os demônios certamente não eram mesquinhos com seus elogios. A forma como esta promoção é hospedada é muito magnânima. Os méritos de muitos demônios ainda são duvidosos, e eles passaram por tudo. Eles não estão nem considerando os superiores desses demônios. Leilin pensou por dentro. Ele encontrou algo diferente sobre isso. Ele já podia prever o desassossego depois que essa onda de demônios que avançou retornou aos seus superiores. Com quão intrigantes os demônios eram, isso era inevitável. Oficial temporário de Leilin, Baal Zephon chegou na frente dele. Bravo guerreiro, você matou um Balor a ponto de evoluir. Essa conquista deve ser o suficiente para você se tornar um Lorde das Profundezas. Baal Zephon parecia verdadeiramente arrependido, como se realmente se sentisse indignado por Leilin. Infelizmente, seu superior, o ganancioso Aslok, é uma pessoa louca cheia de ciúmes, então não podemos permitir seu avanço a menos que ele aprova isso. Depois que essas palavras foram ditas, os olhares dos demônios pousaram em Leilin, ridicularizando-o. Capítulo 1028, Incitamento e Recrutamento. Incitamento e recrutamento. Leilin permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilharam. Ele sentiu a conspiração de Baal Zephon. Então ele está me instigando, hein? Ele não podia cumprir o seu propósito, então agora ele está cheio de ódio e ciúmes.
Se ele tivesse sido um demônio de verdade, ele teria se apaixonado pelo estratagema agora. Afinal de contas, impedir alguém de avançar faria deles um inimigo de sangue. Além disso, seu superior também era um pit ladrão. Se Aslock não concordasse, ele poderia derrubar a decisão do Escuro 8 e impedir o avanço de Lei Lin. Dada a natureza dos diabos, isso definitivamente iria acontecer. Pit Fiend. A maneira mais eficiente de angariar mais ódio é pular as evoluções. Um demônio comum que acabara de evoluir seria ressentido por 20 a 30 outros. Eles procurariam por todos os erros que cometessem, tentando decifrá-lo. No entanto, se um demônio tivesse pulado de cabeça, o ódio seria 10 vezes maior, talvez até 100 vezes pior. Quanto a um demônio maior evoluindo para um Lorde das Profundezas, Bator tinha força de origem limitada. Só poderia haver um certo número de Pit Fiends a qualquer momento. Se nenhum outro Pit Fiends morresse, o avanço de Lei Lin roubaria outro candidato em potencial de sua chance. Este cenário provavelmente se desenrolaria no caso de Lei Lin. Era por isso que diabos maiores teriam que ter cérebros apodrecidos para permitir que seus subordinados avançassem. A maioria dos demônios que pularam formas não encontrou um bom final. Os únicos que fizeram foram aqueles que foram extremamente intrigantes, provando sua coragem com seus músculos e cérebros. Venha. Embora você não possa evoluir, por favor, mantenha isso, você merece. Bao Zepon entregou a Lei Lin um cristal que armazenava a energia de um Espírito Santo. A energia armazenada dentro dela é suficiente para você evoluir para um Lorde das Profundezas. Bao Zepon não estava em sua forma de diabo no momento. Ele adotou uma forma humana, parecendo extremamente conivente. Seu rosto mal construído colocou um sorriso gentil. Obrigado, meu senhor. Embora se sentisse extremamente enojado, Lei Lin ainda lhe agradeceu pelo presente. Tudo bem, Lei Xian, acho que você tem um grande potencial. Poderíamos jantar um dia, convidou Bao Zefon. Lei Lin não podia fazer nada além de sorrir ironicamente e concordar. Ponto. Adeus, Lei Xian. Estou voltando para Malboge. Minha superior é Madame Thatcher, da Cidadela do Cobre. Você pode me procurar lá. Eu vou estar animado para conhecê-lo novamente, em breve. Annalyn despediu-se agridoce de Lei Lin depois do tenso julgamento. Ela estava atualmente em sua forma evoluída, com asas negras e um rosto angelical. Ela parecia ainda mais sedutora e encantadora do que antes. No entanto, Lei Lin tinha astutamente descoberto a mudança em sua personalidade e caráter, óbvia até mesmo de como ela se dirigiu a ele como um igual e até tentou atraí-lo. Agora que ela pulou várias evoluções para alcançar seu estado atual, seus inimigos estavam longe mais forte e mais aterrorizante do que antes. Eles incluíram seu próprio superior. Seus inimigos definitivamente seriam mais atentos do que antes, procurando por quaisquer brechas que a fizessem ser rebaixada, transformando-se mais uma vez em um demônio inferior e feio. Sabendo disso, ela já estava tentando conseguir o máximo de apoio possível. Conseguiu. Lei Lin memorizou seu destino e a rota, colocando uma expressão solene. É melhor deixar um backdoor, quem sabe se eu tenho que usá-lo no futuro. Lembro-me de que a Dama do Sexto Inferno é a Condessa Bruxa. Lei Lin havia se concentrado em Diz recentemente, mas ele não podia eliminar a possibilidade de viajar para outros níveis no futuro. Se Annalyn ainda estivesse viva quando o fizesse, ela seria uma conexão útil. Annalyn partiu satisfeita com seus ganhos. Lei Lin olhou para a Cidadela de Bronze, com suas chamas chegando alto e no céu. Ele coçou o nariz quando vários meio-dragões apareceram abruptamente, assim como as visões de vários chacais. A transferência de autoridade já começou? Lei Lin pensou quando chegou diretamente à guarnição do Escuro 8. Sua identidade foi verificada, e ele foi imediatamente levado a Bao Zepon em sua forma humana vil. Meu senhor Bao Zefon. Eu estou imensamente honrado pelo seu convite. Lei Lin se curvou em gratidão. Olhou para os preparativos da sala de jantar. O tapete era vermelho escuro como se tivesse sido manchado de sangue. As cortinas do chão eram bordadas com motivos dourados de bator e os candelabros pendiam do teto. Havia até a cabeça de um demônio pendurada na parede e parecia que era de Bao Zefon. A louça era toda feita do melhor ouro, incrustado com todos os tipos de diamantes e pérolas. As empregadas eram todas eróticas e diabos do prazer. Vários peticionários, moldados em formas distorcidas, empurraram um carrinho para dentro do refeitório, uma que estava totalmente em chamas.
Eles se curvaram em respeito antes de se despedirem, permitindo que os Erinyes e os demônios do prazer, vestidos com uniformes de empregada negra e branca, colocassem os pratos na frente dos dois. Sopa foi o primeiro, uma caldo borbulhante branco leitoso. Ah, não precisa se segurar, meu amigo. O gosto dos vermes frios da alma não é tão palatável. Bauzepon sorriu amplamente, pegando um verme da alma translúcido. A coisa ainda estava se contorcendo. Várias visões humanas lutando e miseráveis podiam ser vistas na minhoca, mas Bauzefon simplesmente a engoliu diretamente. Uma expressão intoxicada apareceu em seu rosto. Os demônios gostavam de seduzir os mortais para cair. Torturar as almas dos peticionários é absorver a essência imortal e a força da alma era o prazer deles. Depois que um peticionário fosse sugado, eles seriam jogados na forja do inferno e sofreriam transformações torturantes. Eles então se tornariam o mais baixo dos baixos, um demônio inferior. Apenas algumas poucas almas conseguiram sobreviver ao tratamento, tornando-se demônios inferiores. Eles seriam um pouco mais fortes do que outros da sua espécie, e eram mais propensos a serem promovidos. Os demônios usavam a força da alma absorvida dos peticionários para subir nas fileiras e crescer mais fortes. Naturalmente, houve aqueles que os engoliram diretamente, como Bauzefon. Havia rumores de que ele estava supostamente procurando a mais bela textura e gosto nas almas. Embora Leilin não se opusesse a engolir almas, suas preferências pessoais eram diferentes dos demônios. Ele não gostou dessa tortura distorcida. Como resultado, ele desviou o olhar e encontrou outro tópico para mudar de assunto. Bem, Sr. Bauzepon, posso perguntar se você está pronto para se mudar? Leilin apontou para os ocupados demônios inferiores, diabinhos e outros da sua espécie. Eles estavam todos trabalhando duro, levantando várias, enormes costelas demoníacas com esculturas complexas sobre elas. Parecia que era um estrago de guerra que foi usado para comemorar uma batalha sangrenta. Milímetros. Nós assinamos um acordo para entregar a Cidadela de Bronze de volta a Tiamat. Nem mesmo um demônio trairia um juramento obrigatório para os Tiks. Bauzepon cheirou o sangue vermelho escuro no copo de vinho alto, girando elegantemente o líquido em torno de lazer. Por favor, me perdoe por ser direto, mas um preço tão alto pela vitória de uma única batalha, não é um pouco demais? Leilin havia deliberado cuidadosamente sobre suas palavras. Leiciano. Você é realmente um sujeito interessante. Para ser honesto, muitos de nossos subordinados não ousam dizer nada, mas por dentro devem estar nos ridicularizando 8 tolos. Os olhos de Bauzefon pareciam ver através de tudo, os cantos de seus lábios se curvando em um sorriso bem-humorado. Claro que não. Mesmo se metade da Cidadela de Bronze fosse trocada pela destruição do exército de demônios, e especialmente os 4 balas de fogo e um bando de demônios maiores, seria extremamente valioso. Leilin naturalmente escolheu continuar o discurso de Bauzepon. Você está certo. O que esses animais ignorantes sabem? As palavras de Leilin evidentemente tocaram o coração de Bauzepon. Ele se levantou de repente, andando em volta da sala de jantar em emoção. Qual é a Cidadela de Bronze que vale a pena para nós? É só um pedaço de terra morta. A única coisa útil é almas. Somente com mais almas podemos forjar mais demônios para melhorar nosso poder e matar aqueles bastardos caóticos. 2 fluxos infernais de chamas foram lançados da narina de Bauzefon. Ele parecia que ele realmente odiava os demônios loucos e caóticos. Você está disposto a me ajudar, Leiciano? Bauzepon olhou para Leilin, seus olhos brilhando com emoção fervorosa. Parecia que essa era a principal razão pela qual ele convidara Leilin para cá. Se eu não concordar, ele se tornará hostil imediatamente. Leilin pareceu entrar em choque, mas em seu coração ele apenas riu friamente. A solicitação de um demônio era extremamente pouco confiável. Não importa o que pareça, Bauzefon provavelmente só queria usá-lo como bucha de canhão. Sou muito grato ao meu senhor por me valorizar. No entanto, Lord Aslock é meu superior direto. A expressão de Leilin foi bastante hesitante. Afinal, um diabo leal acharia difícil mudar de facções. Aslock? HMPH, Bauzepon sorriu desdenhosamente, mas não falou mais sobre o assunto. Estava claro que ele estava esperando por Leilin tomar uma decisão. Além disso, ele expusera completamente seus verdadeiros motivos, e não era possível revelar mais nada.
Parece que meu passado na segunda camada do inferno atraiu seu interesse. Então, o Supremo de Bator, aquele governante apenas no nome, tem ambição em relação a Diz. Uma batida elétrica parecia pulsar no coração de Leilin. Capítulo 1029. Promessa de lealdade e promessa de lealdade. Os demônios geralmente eram excelentes em persuasão. Suas línguas afiadas pareciam estar cobertas de mel e veneno, até capazes de convencer o mais puro dos paladinos. Baal Zephon era, evidentemente, ainda mais brilhante que o normal. Embora ele não tivesse dito nada e apenas bufasse, ainda assim contava muita coisa a Leilin. Pense nisso. Aslock tem sido tão ganancioso, invejoso e tolo para impedir que todos os seus subalternos avancem. Em comparação, Lord Baal Zephon é benevolente, generoso e bondoso. A resposta não é óbvia. Tais eram os pensamentos que Leilin deveria ser tentado. Pior ainda, os demônios já tinham um ódio arraigado por seus superiores. Seria estranho se Leilin não fosse afetada. Meu senhor quer dizer. Você quer que eu comece uma rebelião? A voz de Leilin era tão rouca quanto um andarilho prestes a morrer de sede no deserto. Verdade seja dita, ele planejou ficar do lado do escuro 8 de qualquer maneira e ver o que o Supremo dos 9 Infernos estava aprontando. Inesperadamente, Baal Zephon chegou até ele sozinho. Não. Isto é apenas uma insurreição, uma luta contra a injustiça. Baal Zephon girou os dedos. Acredite em mim. Uma vez que você se juntar a nós, Lord Asmodeus definitivamente lhe dará uma posição adequada. Ou ele poderia pessoalmente supervisionar sua promoção. Tornar-se um pit ladrão definitivamente não será apenas um sonho. Enquanto Asmodeus era apenas o Supremo dos 9 Infernos, seu título ainda era muito útil. Além disso, seu poder ainda era maior do que o dos 8 arquídopes restantes. Lord Asmodeu, a voz de Leilin tremeu e seus olhos brilharam com fervor e um olhar firme. Nesse caso, ofereço minha lealdade a você, Lord Baal Zephon. No exato momento em que Leilin declarou sua fidelidade, de repente sentiu a descida da força de origem de Bator. Transformou-se em uma ligação poderosa, preparada para imprimir um meio de comunicação entre os dois. Foi extremamente difícil para um diabo desistir de um contrato. É claro que brincar com jogos de palavras maliciosos era uma tática comum. Diabos não calunia aqueles que tiveram sucesso em enganar os outros, em vez de ridicularizar os perdedores por serem estúpidos. Boa. Assine este contrato e aceitarei sua lealdade. Baal Zephon estava obviamente preparado e um contrato verificado pela força de origem apareceu na frente de Leilin. A fosforescência verde brilhou no papel de pergaminho amarelado, formando um grande número de condições. Ainda assim, isso foi conciso para um demônio. Deste aspecto, Baal Zephon parecia bastante sincero e não havia feito nenhuma armadilha na escolha das palavras. Um demônio só pode ser leal a um superior. Uma vez que 2 juramentos de lealdade são jurados, a próxima promoção se tornará caótica. Uma escolha terá que ser feita entre os dois, e um precisa ser eliminado. Leilin riu para dentro. Se ele fosse realmente leciano, ele não teria como escolher agora. Enquanto Baal Zephon fazia as coisas parecerem agradáveis, ele poderia muito bem se tornar hostil imediatamente se Leilin tivesse alguma ideia de rejeitá-lo. Infelizmente, a pessoa que Baal Zephon estava enfrentando agora era Leilin. Leilin, que com sua autoridade de um Archdevil, o superou muito. Um contrato tão frouxo. Lord Baal Zephon, sua tolerância e benevolência são bem conhecidas mesmo no plano material principal. O demônio cornudo agora parecia tão emotivo que não conseguia se controlar, tremendo ao estender a mão direita. Aí Chip, comece a interferência. Leilin comandou em segredo, Bip. Missão estabelecida. Autoridade do host excede em muito o alvo, diminuindo o sentido da força de origem do alvo. Interferência em andamento. Chip aí entoou lealmente. No momento em que o dedo de Leilin tocou pedaço de pergaminho de papel, talvez em 1/1000 de segundo, ocorreu uma mudança surpreendente. Outro pedaço de pergaminho que parecia exatamente o mesmo apareceu, substituindo o conteúdo do contrato original. Ainda era uma promessa de lealdade, mas a punição era muito mais severa. O mestre e o criado haviam mudado de lugar, e Baal Zephon prometeria agora sua lealdade a Leilin. Dado que Leilin excedia em muito Baal Zephon em autoridade, o diabo não notou nada de errado com o contrato. Baal Zephon também podia sentir um fio de lealdade desse Leciano. Uma autoridade que superou a de Baal Zephon, assim como as poderosas habilidades do Shipai,
permitiram que um substituto substituísse o original em um instante, completando um feito magnífico nos 9 infernos. O que o Shipai havia formado foi instantaneamente escondido no pergaminho original, e tudo o que Baal Zepon viu foi o diabo com chifres acenando seu nome com o dedo indicador direito. Boa! Você fez a escolha certa. Baal Zepon assentiu com satisfação. Depois de sentir o fio de lealdade feito de força de origem, ele olhou para o papel manteiga. Não houve alterações na fosforescência verde das letras, exceto pela assinatura no canto inferior direito. Estranho. Porque de repente eu senti medo. Baal Zepon balançou a cabeça e jogou esse pensamento para fora de sua mente. Depois de averiguar que esse era o contrato que ele havia criado, ele entrou em seu nome na posição de superior. Um nome verdadeiro vermelho sangue se formou no papel e rapidamente se queimou. Uma marca verde fosforescente desapareceu, em cada um dos peitos de Lelin e Baal Zepon. BIP. Contrato de fidelidade obtido. Alvo, Baal Zepon do Escuro 8. Nota. A Target assinou um contrato com outro superior. Se as ordens do anfitrião colidirem com as de Osmodeus, há 50% de chance de que Baal Zepon cresça confuso. Boa. Continue encobrindo. Lelin agora se tornara superior a Baal Zepon e, como arquidéfilo, era fácil para ele cobrir uma parte de seus sentidos. Baal Zepon obteve um fio simulado de lealdade e ficou extremamente satisfeito. Muito bom. Diga-me, Leiciano, por que você está aqui em Avernus? Os superiores eram o que os demônios mais temiam. Baal Zepon agora acreditava que ele tinha controle total sobre o diabo na frente dele. Se não fosse por esse diabo por ainda ter seus usos, ele teria abandonado há muito tempo sua falsa pretensão e o interrogado apropriadamente. Essa mudança repentina fez com que Leiciano sentisse uma sensação de mau presságio. Eu obtive uma ordem do Lord Aslock para procurar por. A voz de Lelin mostrou seu medo, e ele se encolheu de volta. Procurar por quê? Fique claro. Quer que eu rebaixe ao mais humilde no perigo? A respiração de Baal Zepon começou a ficar áspera. Lelin podia sentir as intensas emoções em sua mente. Lelin fingiu não conseguir olhar para Baal Zepon, cerrando os dentes enquanto dizia, Aslock ordenou que eu procurasse todos os vestígios do Ashdevil de Diz, Beelzebu. Beelzebu? Ele realmente desapareceu? Baal Zepon agarrou o braço de Lelin, os olhos brilhando. Sim. Até o Lord Aslock não tem notícias sobre ele. Lelin agora parecia estar com medo de estúpido. Então a informação estava certa. Um Ashdevil desapareceu. Que coisa maravilhosa. Baal Zepon riu loucamente e finalmente se acalmou. Boa. Diga-me tudo o que sabe e não se segure, senão. Ponto. Um bom tempo depois, um demônio com chifres saiu da torre de bronze, parecendo perdido. Entendo. Então Asmodeus finalmente não consegue mais aguentar, e ele quer agir. Lelin era na verdade o que planejava aqui. Ele deixou escapar uma grande quantidade de informações falsas agora, e Baal Zepon tinha baixado a guarda contra ele para revelar algumas informações também. Ele planeja que um dos Dark Age assuma o senhorio e se torne um Ashdevil? Lelin acariciou seu queixo. Isso não parece ser algo que Asmodeus faria, mas essa é uma tentação tão grande que o 8 das Trevas não considera o perigo. Com base no que Baal Zepon havia revelado, Asmodeus finalmente resolveu cuidar dessa confusão e conseguir que um dos Dark Age assumisse Diz. Mas a posição do Lorde do Inferno estava vazia há muito tempo. Aquele era um lugar vazio para ser um Ashdevil de Bator, representando o auge do poder de Bator. Ele parecia depender dos méritos do Escuro 8, incluindo lidar com os demônios, expandir Avernus e assim por diante. Foi por isso que o Escuro 8 preparou uma armadilha sem hesitação, acabando com um exército de demônios. Os Pitfiends, deslumbrados com o senhorio, iriam atacar tudo para expandir os territórios de Avernus. Quando isso aconteceu, uma mera localização estratégica, a Cidadela de Bronze, não era tão importante. A fim de obter a aprovação e ajuda de Tiamat, o Dark Age não hesitou em desistir do lugar. Afinal, o dragão cromático ainda era um dos seus aliados, e havia muitos outros lugares no primeiro inferno que eles poderiam atacar. A armadilha na Cidadela de Bronze seria a última vez que o Escuro 8 trabalhava em conjunto. Em seguida, eles iriam sozinhos, na esperança de obter méritos suficientes para serem reconhecidos por Asmodeus. Todos eles queriam se tornar o Arquidélio de Diz. Infelizmente, esta é apenas uma armadilha enorme.
Sem a autoridade sendo transferida e agora que eles não podem se apossar de Beelzebu, Asmodeus os nomeando para o posto realmente faria alguma coisa. Capítulo 1030. Diz quando se tratava de Bator, havia menos de 10 demônios com tanto conhecimento quanto Leilin. Ele sabia muito bem até onde a influência de Asmodeus se estendia. Embora Asmodeus fosse o demônio mais poderoso, seu poder estava restrito ao nono inferno. Os outros 7 archdevios não se incomodaram com ele. Ele que nomeia um senhor de Diz. Isso foi apenas uma piada enorme. Mesmo assim, muitos dos Dark Age foram atraídos por ele, no mínimo, eles queriam a reputação de terem assumido o segundo inferno, embora fosse um falso reinado, seria pelo menos suportado por Asmodeus. Em comparação, Baal-Zepon é mais pragmático. Recordando o plano que ele havia revelado, um sorriso apareceu no rosto de Leilin. Leilin olhou em volta e rapidamente viu uma cidade de ferro em chamas. O fogo incandescente queimava as paredes internas, e fumaça espessa subiu para formar grandes quantidades de névoa negra que cobriam a totalidade do Diz. As paredes eram vermelhas e o menor contato com elas resultava em queimaduras graves. Até mesmo os seixos metálicos que formavam a estrada estavam passando por altas temperaturas. Sem imunidade a fogo ou sapatos especiais, os pedestres logo se debateriam no chão com dores, antes de se queimarem. Os rascunhos em torno dos cantos da rua muitas vezes carregavam gritos, miseráveis, que pareciam vir das profundezas do inferno. Este foi o lamento dos prisioneiros na grande prisão subterrânea, incluindo escravos, peticionários da Guerra do Sangue e até mesmo mortais do que haviam sido sequestrados do avião material principal. Uma vez que as almas amadurecessem com a tortura e o sofrimento, os melhores bens seriam enviados para as elevadas residências ao redor, para serem desfrutadas pela nobreza. Muitos nobres demônios gostavam de realizar banquetes. Eles se reuniam, discutindo qual parte de um prisioneiro era mais deliciosa, e depois elaboravam técnicas de culinária mais refinadas. Apenas de pé na rua, Leilin podia sentir a respiração e o bater de corações sob Diz. Ao contrário de Avernus, ele sentia que poderia usar todo o poder deste avião, como se ele fosse seu dono em primeiro lugar. A força de origem turbulenta de Bator mudou-se para a vontade de Leilin, com apenas um pouco de resistência. Esse era Beelzebu, ainda vivo e possuindo aquele último fragmento de leis e autoridade. Diz: se eu devorar completamente Beelzebu, serei como um deus em seu reino divino. A autoridade que Archdevios tinha no inferno definitivamente poderia comparar com o que os deuses verdadeiros eram em seus reinos divinos. Claro, isso estava limitado ao território do qual eles eram senhores. Leilin suspirou por dentro. Esta foi Diz, a segunda camada de Bator. Era uma cidade enorme de ferro, tão grande que não havia limites. A cidade inventou um avião inteiro. Por que você está aí em transe? Você ainda não está se movendo? Uma pessoa de túnica cinza ao lado de Leilin o repreendeu. Sim, meu senhor. Leilin curvou-se humildemente, enquanto na verdade riu por dentro. Essa pessoa disfarçada era naturalmente Baal-Zepon. O Pit ladrão obviamente não havia seguido o jogo de Asmodeus, expandindo os territórios de Avernus. Em vez disso, ele chegou secretamente ao segundo inferno. No entanto, seu objetivo foi muito claro. O Lorde das Profundezas, que era um dos 8 das Trevas, pretendia assumir o domínio deste inferno. Ele queria encontrar o desaparecido Beelzebu e levá-lo como prisioneiro. Ele então extrairia a força de Beelzebu, tornando-se o verdadeiro senhor de Diz. As ordens de Asmodeus não seriam nada para ele então. Os senhores dos 9 infernos estavam no mesmo nível que o Supremo. Evidentemente, Baal-Zepon já havia traído Asmodeus em segredo, mas Leilin não ficou nem um pouco surpreso. Afinal de contas, traição e esquemas não eram novidade para os demônios, especialmente quando se tratava de seus superiores. Honestamente, Baal-Zepon está indo na direção certa, mas há algo errado com seus planos. Ele não é a única pessoa a pensar em fazer isso. Quer seja Asmodeus ou outros lords, todos provavelmente estão planejando colocar as mãos em Beelzebu. Leilin suspirou por dentro. Estou me preparando para entrar na Torre de Ferro e investigar. Você tem algum plano? Baal-Zepon apontou para um notável no centro da cidade que se elevava nas nuvens. Esta era a Torre de Ferro, o palácio de Beelzebu. Ele raramente deixava o local, mas já fazia décadas desde que havia notícias dele pela última vez. Uma vez que dezenas de tentativas de comunicação falharam,
E não houve reação, mesmo quando elas invadiram. As notícias do misterioso desaparecimento de Beelzebub começaram a se espalhar. No entanto, com o quão astutos eram os diabos, ninguém sabia se isso era algum esquema do Arquidovil. Até mesmo Beelzebub não sabia bem. Claro, Lelin tinha dado a ele confiança suficiente de que ele estava entrando na Torre de Ferro para se arriscar e investigar. Ele esperava reunir informações sobre o desaparecimento de Beelzebub. Lelin estava incitando-o a servir seus próprios propósitos. Afinal, encontrar Beelzebub e devorá-lo antes que os outros arquideles o fizessem era seu principal objetivo ao vir a Baator. Sr. Balzefon, existem algumas feiras e mercados em torno de Diz. Nós poderíamos encontrar uma maneira de entrar de lá. Lelin sinceramente deu uma sugestão. Como sua fortaleza pessoal, a Torre de Ferro de Beelzebub tinha uma grande quantidade de truques e armadilhas no interior. Havia golems e seres contratados guardando a torre, e dentro da própria Torre de Ferro Beelzebub era basicamente invencível. Por isso ele raramente saía da área, nem permitia a entrada de demônios. Do ponto de vista de Lelin, a razão pela qual ele nunca saiu foi por cautela e covardia. Foi também porque ele estava usando a placa Manderalk para se conectar ao plano material principal, espalhando a fé e contaminando as almas. Obviamente ele também tentou fazer contato com muitos outros lugares, finalmente conseguindo escapar da esfera de cristal. Se ele estivesse certo, ele poderia até ter superado Asmodeus em força, usando um suprimento infinito de almas para se tornar um verdadeiro supremo dos 9 infernos. Infelizmente, ele meditou com a tragédia na forma de Lelin. Pelo que sinto, não há sinal de Beelzebub no segundo inferno, pensou Lelin enquanto seguia Balzepon. Com ele me cobrindo, não haverá muita suspeita. Os outros Archdevios deveriam estar furiosamente tentando encontrar vestígios de Beelzebub, então, eu posso temporariamente usar seus poderes. O Manderalk Plat também é um alvo importante dentro da Torre de Ferro. O Manderalk Plat era um item misterioso que poderia enfraquecer a esfera de cristal. Mesmo uma mera imitação dos padrões em suas memórias ajudou Lelin a entrar no mundo dos deuses, de modo que, a seu ver, os usos dessa placa superavam até as armas mais divinas. Mercado. Você está tentando me fazer de bobo. Um brilho perigoso apareceu nos olhos de Balzepon, e as chamas verdes do contrato apareceram em suas mãos. Você faz parte do corpo de guarda do Archdevil servindo sob Aslok, um dos lacaios de Beelzebub. Aquele Pitfin administra a segurança da Iron Tower. Você não tem nenhum método para entrar nela. Hã? As chamas nas mãos de Balzepon cintilaram, causando uma expressão de dor na expressão de Lelin. Claro, isso era falso. Por favor espere, meu senhor. Eu deveria estar longe agora, então é impossível para mim obter a aprovação de Aslok. Lelin parecia estar se sentindo injustiçado. Esse é o seu problema. Eu preciso entrar na Torre de Ferro dentro de 3 horas infernais. Se você não pode fazer isso, você se tornará um Sherfiostix tolo feio. Balzefon ameaçou, mostrando o temperamento natural dos demônios. Os demônios gostam de tratar seus subordinados com aspereza e até mesmo de lhes dar tarefas impossíveis antes de puni-los. Isso geralmente era feito aos subordinados mais próximos a eles fisicamente, a fim de garantir que ninguém pudesse representar uma ameaça para eles. Esses demônios subordinados só poderiam completar todas as tarefas com medo e aproveitar todas as oportunidades para ascender. Eles usariam todo o seu poder para subir na escala social, traindo seu superior no momento apropriado e encenando a rebelião. Eles gostariam de alcançar o pico de poder em Baator para se livrar desse sofrimento. Nos olhos de Balzepon, no entanto, o demônio cornudo chamado Leiciano ainda tinha seus usos. Essa tática foi usada, sem saber. Tudo bem, eu vou imediatamente chegar um caminho. Vendo Lelin se afastando como se sua bunda estivesse em chamas, Balzepon sorriu de satisfação. Somente se ele usasse um chicote e atacasse violentamente esses demônios, eles obedientemente ouviriam. Também era necessário que as algemas fossem colocadas nelas, o que impediria que atacassem seus mestres. Balzepon, na verdade, estava cumprindo todas as máximas do diabo. 2 horas infernais depois, Lelin retornou. Meu senhor. O diabo com chifres agora tinha um olhar lisonjeiro e um sorriso modesto em seu rosto. Fiz o melhor que pude para fazer com que Aslok acreditasse que encontrei pistas sobre o paradeiro do Arquidélio, e é por isso que voltei para Diz.
Também fiz contato com algumas pessoas e as subornei. Eu consegui uma chance de entrar na Torre de Ferro por 1000 jingles. Obviamente, os demônios podiam ser subornados, mas o preço fez Baal-Zepon franzir o senho. Que cara ganancioso. Tem certeza de que a promessa dele é verdadeira, e ele não vai te vender para o seu superior? Eu posso prometer isso. Jack até assinou um contrato e fez um juramento. Leilin parecia decidido. Boa. Tome isto. Baal-Zepon jogou uma pedra cheia de energia da alma para dentro, e então viu o olhar hesitante no rosto do diabo com chifres. Há apenas 100 aqui, mas ele quer 1000.